É o seguinte, quando eu comecei a dar aulas, eu já contei como foi a experiência de segurar o touro pelo chifre. Mas isso já foi no segundo semestre do ano de 2000. O concurso foi feito em maio de 2000. No segundo semestre eu já estava dando aulas. Era ainda a administração Chico Amaral, que hoje chama-se PP, partido do Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados e da base do governo Bolsonaro. Na época, aqui em São Paulo, era dominado pelo Paulo Maluf e já era a ideologia semelhante a essa que nós temos hoje, que chamamos de bolsonarismo, só que na época nós falávamos malufismo. O bolsonarismo acrescentou elementos piores ao malufismo, que já era bem ruim. E, na verdade, a cidade estava um caos, eu já falei isso. É isso que eles trazem. Eles trazem a desgraça. E sempre falando na segurança. Essa escola tinha um posto da Guarda Municipal, um posto avançado da Guarda Municipal dentro dela. Mas eu não vou tocar nesse caso aqui agora. No ano de 2001, a escola ficou sem orientador pedagógico. E naquele ano, 2001, a maior parte dos então chamados especialistas, que tinha um significado mais restrito, naquele tempo chamava-se especialista ao orientador pedagógico, ao vice-diretor e ao diretor. E eu já me revoltava, eu dizia assim: como que eu não sou especialista no ensino de história? Então aparecia até nas entrevistas, lá chamava especialista na educação municipal de Campinas, era uma diretora, ou um supervisor, ou um coordenador pedagógico, que é um cargo acima do orientador pedagógico. E eu achava isso um absurdo. Como que eles é que são especialistas em educação? Quer dizer que um licenciado, especificamente em história, ou em geografia, ou em português, ou em ciências, ou em inglês, não são especialistas? Que absurdo é esse? Quer dizer que um pedagogo que dá aula para o primeiro ao quinto ano não é um especialista em educação? Então, eu não sei porquê, mas eu acho que eu também ajudei a influenciar a própria revolução na nomenclatura. Então, hoje em dia, eles estão chamando exatamente de especialistas pessoas como eu, professor de história aqui nessa escola, mas 22 anos atrás, nós não éramos considerados especialistas. Especialistas eram as pessoas que estavam fora da sala de aula. Eles é que eram especialistas em educação. Os que davam aulas, os que tinham contato direto com os alunos, não eram considerados especialistas em educação. Típico do Brasil. Mas isso mudou. Então, em 2001, não havia orientador pedagógico aqui. Esses tais especialistas, a maioria deles, mais de 90% deles, eram exercidos da seguinte forma: eram poucos os que ocupavam cargos e eram efetivos nos cargos de direção, de vice-direção, de orientação pedagógica. Na prática, o que acontecia? Eram professores que estavam habilitados em pedagogia, né? Além da licenciatura, eles tinham habilitação em pedagogia, e então eles tinham o direito de exercer o cargo de direção, de vice-direção e de orientador pedagógico. Mais de 90% dos cargos era assim. Eram substitutos. Então, no ano de 2001,
a própria diretora da escola, ela na verdade era uma orientadora pedagógica efetiva, mas ela estava no cargo de diretora substituta. As duas vice-diretoras daqui também eram professoras e estavam no cargo como substitutas. E por que acontecia isso? Porque em 2001 não havia concurso externo para provimento destes cargos. Havia um chamado concurso interno, que era chamado de concurso de acesso. Então, assim, como é que se entrava para a carreira de especialista na rede municipal de Campinas? Começando como professor. Então, professor na base, ele tinha depois acesso ao concurso para se tornar ou orientador pedagógico, ou vice-diretor, ou diretor. E o concurso, ele era classificatório. Qual a definição disso? Ele não era eliminatório. Significava o seguinte: se o professor não tirasse 0 na prova, estava dentro, porque havia uma classificação que ia até o professor que acertou apenas uma questão da prova. Ele só ficava de fora do concurso classificatório se ele tivesse zerado. Se ele tivesse acertado apenas uma questão, ele estava dentro. Seria o último da lista, mas ele estaria dentro. Então, os cargos iam sendo preenchidos de acordo com a vaga e com a lista de classificados. Então, eu até suspeito que a diretora que tinha na época, aqui no Raupila, na verdade, ela era uma orientadora pedagógica, mas anteriormente ela tinha sido professora de matemática. E assim, a hipótese explicativa que eu levanto é como explicar que uma orientadora pedagógica odiasse o pedagógico. Era o caso dela. Então, ficava bem claro, observando a atuação dela aqui como diretora do Raupila, em 2001, ela já estava no fim de carreira, que o que ela gostava mesmo era de mandar, sabe, no velho estilo malufista. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui como foi a atuação dela, senão ia gastar muito tempo com isso. O que eu quero dizer é que, como não havia orientador pedagógico, então, no início do ano, fui oferecido no TD, trabalho docente, reunião pedagógica dos professores, são 2 horas semanais, a oportunidade de quem gostaria de exercer. Então, foi feito a pergunta. Ninguém quis, ninguém se ofereceu. Nenhum dos professores do Raupila queria exercer como substituto o cargo de orientador pedagógico. Para isso deveria ter a complementação pedagógica, né, em tese. Então, como não apareceu, ninguém quis. Eu estava bem no comecinho, não tinha nem completado 1 ano ainda de Raupila, de início de carreira na rede municipal. Aí eu cheguei na diretora e falei: olha, eu gostaria, mas é claro, como eu não tinha complementação pedagógica nos termos da lei, porque formação pedagógica eu tinha, mas nos termos da lei eu não tinha o carimbo certo, com o papel certo, o timbre certo. Então eu não poderia substituir, né, como orientador pedagógico. Então, como não havia ninguém, ela então terminou aceitando. Aí foi consultado a supervisão, né? A supervisão foi consultada e encontrou-se um jeito de fazer com que eu pudesse exercer
pelo menos a coordenação, pelo menos a minha postura e a minha orientação é essa. Eu queria coordenar os TDs, inclusive porque eu ganharia como hora projeto, mas eu não saí da sala de aula. Eu continuei dando aulas, e a minha jornada era pouca, eram 17 aulas, 15 mais 2, então eu ganhava o mínimo. Portanto, para coordenar os TDs, eu passei a ganhar aquelas horas como hora projeto, além do projeto de informática, que eu já comecei a também exercer no Raupila. Eram 12 aulas de informática, de projeto, além da coordenação dos TDs. Eu tinha que, em tese, coordenar 4 TDs, só que tinha um detalhe, um deles eu não poderia coordenar porque eu estaria dando aula. Então, na prática, eu coordenei 3 TDs, dos 4, 3 TDs, 3 reuniões pedagógicas. E no começo do ano, né, a diretora então me pediu para eu fazer o projeto pedagógico da escola. Esse foi o primeiro choque. Ela me colocou nas mãos, dizendo assim: você é um anjo que vai me ajudar. E ela era oficialmente orientadora pedagógica efetiva. Ela colocou nas minhas mãos o pepino, o abacaxi, não é, de fazer o projeto pedagógico da escola. Mas o meu choque foi ver o que era o tal projeto pedagógico da escola. E era, sei lá quantas páginas, mas eram pouquinhas páginas encadenadas, que na verdade eram cópias dos objetivos gerais, dos PCNs, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, cópias. Eu falei, e isso é que é o projeto pedagógico da escola? E pior ainda, ela queria que eu fizesse para ser aprovado pela direção. Na época, a prefeitura não tinha um sistema de educação próprio, era submetido ao do Estado. Então, assim, o dirigente regional, eu não me lembro agora como é que se chama, o do Estado, por acaso, ele também era professor de matemática da rede municipal. Era ele que, em tese, aprovava e carimbava e assinava o projeto pedagógico do Raupila. Mas o que era o projeto pedagógico do Raupila? Só a cópia de objetivos gerais dos PCNs. Tudo bem burocraticamente feito. Agora, como é que era feito? Só a orientadora pedagógica substituta que fazia. E o que acontecia com os outros professores? Ninguém sabia o que era o projeto pedagógico. Ninguém se interessava também. Ninguém tinha a curiosidade ou o desejo de, pelo menos, ver o projeto pedagógico da escola. Ou seja, cada professor fazia o que bem entendia na escola, do jeito que ele queria dar aula. Não havia currículo nenhum, e muito menos um projeto pedagógico. Eu fiquei chocado com isso, porque ela queria que eu fizesse, ou seja, que saísse do bolso do meu colete. Aí, por causa da minha formação anterior, a influência que eu tive da obra do Paulo Freire, que eu tinha lido, eu disse, não pode ser assim. Como é que um projeto pedagógico é feito por uma pessoa para ficar no papel carimbado e guardado na gaveta, sem ninguém ver? E um processo assim individual que sai do bolso do colete do orientador pedagógico. Na verdade, era a diretora que era para fazer, como ela não gostava de fazer, ela colocou nas minhas mãos. Então, aí eu tive a sorte de encontrar um jornal da UDEMO, que é o Sindicato dos Diretores de Escola Nacional, né? E aquele era o exemplar bem grosso do jornal, que mostrava como fazer, passo a passo, o projeto pedagógico de uma escola. Então, eu segui a receita. Então, comecei a colocar nos TDs, em pauta,
a construção do projeto pedagógico do Raul Pila, que em 2001 não havia sim lá um documento bem fininho com cópias de objetivos gerais do PCN, carimbado pelo dirigente da diretoria de ensino da rede estadual, autorizando e legalizando, mas ninguém conhecia, ninguém queria saber. Então eu coloquei na roda da discussão e da construção. Então são 22 anos de escola e eu posso dizer isso sem medo de errar. Eu comecei a colocar na roda democrática da equipe docente a construção do projeto pedagógico desta escola. Foi muito difícil, porque a maioria dos professores não queria, era contra. Havia professores que eram contra os PCNs, eram contra o conceito de currículo, e eles não entravam em acordo em nada, cada um queria fazer, porque era cômodo para todos. Quando você tem um caos, aparecem os oportunistas gostam muito do caos, porque no caos não há regras, não há quem faça a avaliação, não há quem faça a supervisão, não há quem veja o que você está fazendo. Então cada um por si, cada um fazia o que bem entender. Então eu me lembro que havia uma professora de ensino especial com os alunos especiais, que já existia esse cargo na rede municipal, mas não do jeito que ele é hoje, com toda essa infraestrutura foi construída hoje, porque havia professores aqui nessa escola que eram radicalmente contra a inclusão de alunos especiais no Raul Pila. Eles brigavam comigo, eles ficavam furiosos comigo. Algumas vezes, depois que terminava o TT, eu chorava, porque era no nível assim de agressão, não sabiam debater ideias, sabiam agredir, sabiam demonstrar o seu ciúme, a sua disputa de poder, e eram contra a inclusão de alunos especiais no Raul Pila. Mas havia uma professora de ensino especial que eu não me lembro se era assim que se chamava na época, oficialmente, mas ela dizia claramente coisas assim que quando tinha que trabalhar no sábado por reposição de greves, coisas assim, ela cinicamente dizia assim: a minha religião não permite ser fingindo ou adventista ou judia, coisa que ela não era só uma desculpa para não trabalhar. Assim, era assim. Então o importante era vir e fingir que dava aula, receber o salário. Agora, claro, o salário em 2000 ele era daquele modo, aquele descalabro. As finanças do município estavam um caos. Então o salário dos professores não era pago em dia, e cada mês era pago em duas prestações, em duas vezes, em dias que nunca se sabia quais seriam. Mesmo eu ganhando tão pouquinho, o meu salário era parcelado em duas vezes, e eu não sabia qual era o dia que ia ganhar a primeira parcela e qual era o dia que ia ganhar a segunda parcela no outro mês, porque cada mês eram dias diferentes. Então era assim, fingia-se que dava-se aula, mas ninguém estava preocupado com ensinar. E o nível de domínio cognitivo dos alunos, é claro, imaginem como era. Eu me lembro que em 2001, eu, como estava exercendo lá o que foi publicado em Diário Oficial, né, oficialmente, como professor auxiliar do projeto pedagógico da escola. Esse era o projeto que eu recebia e que teve uma fundamentação legal. Então eu era o professor auxiliar do projeto pedagógico do Raul Pila em 2001, sem ter deixado sala de aula. Eu até gosto de dizer isso, eu não saí da sala de aula, nem quando eu tive que coordenar os TDs e, como queria a diretora da época, que eu fizesse o projeto pedagógico da escola. Eu não fiz, não. Eu fiz
uma construção coletiva. Comecei a construir coletivamente, com dificuldade, mas foi aí que nasceu o atual projeto pedagógico da escola, que está em vigor. Ele começou lá. A própria caracterização da escola, o contexto social da escola, eu escrevi um texto. Aí, em 2002, houve o primeiro concurso público para o provimento de cargos de orientadores pedagógicos, de vice-diretores e de diretores. Foi uma grande revolução, mas na verdade era o cumprimento da Constituição, porque o Ministério Público mandou cumprir a Constituição. A Constituição dizia que só havia um meio de provimento de cargo por concurso público de títulos e provas aberto. E a rede municipal não fazia isso. Aliás, lá no começo não havia concurso público para a rede municipal. As pessoas se inscreviam na prefeitura e eram chamadas. Não havia concurso para a seleção de professores. Elas se inscreviam e eram chamadas. Até os anos 70 era assim, durante a ditadura militar. Com a Constituição de 1988 é que se introduziu a obrigatoriedade dos concursos. E em 2001 ainda não se aplicava a Constituição na rede municipal de Campinas. Em 2002 foi o primeiro concurso público e aberto. É claro que os chamados especialistas da rede municipal, que eram substitutos e que faziam aquilo que eles chamavam de concurso de acesso, eles ficaram com ódio, no caso da secretária de Educação, a Corinta Geraldi. Eles tinham um ódio mortal, porque eles achavam que era por culpa dela que o primeiro concurso público aberto foi feito. Ou seja, pessoas de fora da rede fizeram o concurso, passaram, e o concurso não era classificatório, era eliminatório. Então, pessoas gabaritadas, com uma nota mínima, e aliás foi bem concorrido, portanto, os que passaram e foram chamados eram os que passaram bem no concurso. Aí houve um confronto, porque o advogado que as tais especialistas contratou, não sei se era um advogado ou uma advogada, orientou que elas não abrissem mão do cargo. Então, assim, eu passei por um constrangimento, nós do Raupira passamos, né? Porque as vices-diretoras do Raupira, substitutas, uma delas formada em História, mas que fazia anos, acho que talvez décadas, que não pisava na sala de aula. Ela estava afastada como vice-diretora aqui no Raupira, mas o cargo dela era lá no Humberto Castelo Branco, de História. Mas ela tinha se formado com licenciatura curta. Nem aula de História ela sabia dar aula. Imagina o choque dela quando ela não passou no concurso e quando ela teve que retornar ao cargo original dela. Claro que ela voltou com muito ódio da Corinta e do PT. Claro que com um profundo sentimento antipetista. E a outra vice, que era uma pedagoga. E também a orientadora pedagógica de 2002, que já havia, né? Que também era uma substituta e era professora de matemática. Então a gente teve que ficar com duas equipes. Os professores que tinham sido selecionados para os cargos de orientadores pedagógicos, vice-diretores e diretoras pelo concurso público, e os professores substitutos que não queriam largar mão do cargo. E foi muito constrangedor para a gente, até que os professores substitutos tiveram bom senso e antes do ano acabar, eles saíram, abriram vaga para os concursados. Esse é um capítulo difícil da escola e da história da rede. Quando eu cheguei, eu falei que o projeto pedagógico era algo de poucas páginas. Eu não me lembro quanto, mas acho que não chegava a 10 páginas. E o que importava ali era o carimbo. E na verdade era cópia dos
objetivos gerais dos PCNs, ou seja, não existia projeto pedagógico. Mas eu não sei exatamente como era antes, porque o que eu recebi, o que anterior, era isso, né? Era algo extremamente assim, para inglês ver. Mas eu não me lembro quando que começou ali que a política educacional de as escolas construírem o seu projeto pedagógico. Provavelmente foi depois da ditadura militar, mas não era uma coisa uniforme. Isso eu acho que dependia mais de quem estava governando, do secretário de educação ou secretária de educação e das orientadoras ou diretoras. Porque eu sei que tinha o jornal da Udemo e tinha lá o receituário, mas ali era assim, faz se você quiser. Que, na verdade, isso que me chocou, porque essa escola não fazia. Copiava o objetivo geral do PCN. Mas eu me lembro que na minha infância como se fazia a educação nos anos 60, que é a minha infância, e nos anos 70, que é a minha adolescência. Claro, é a visão da criança. A criança não entende esse outro lado da escola, que é o lado do adulto e do professor. Eu não tinha a menor ideia do que era isso, mas eu sabia que os professores chegavam com um conteúdo a ser ensinado. E pelo que eu pesquisei até agora, até onde eu posso saber, era algo de cima para baixo. Vinha do Ministério da Educação, das secretarias de educação, e a escola cumpria ordens. Não havia propriamente um projeto pedagógico da escola. Havia um currículo que não era definido pela escola e que era cumprido. Então, assim, as escolas não estavam habituadas a gerar por si mesmas nem o projeto pedagógico dela, específico, dentro do currículo, o que aquela escola iria trabalhar com aquela comunidade, com aquele contexto, com aquela comunidade escolar, com aquela comunidade do entorno e com aquela comunidade escolar. São duas coisas, né? Também não estava habituado em como gerir finanças, pois era assim em Campinas, na rede municipal de Campinas. Esta escola, se quebrava uma telha, para repor a telha, vinha do prédio da prefeitura, do 9º andar, onde ficava a Secretaria de Educação. Então, quando começa o conceito de conta escola, a descentralização financeira e a criação como política de governo, no começo, né, que foi exatamente no governo da Isalene Thiene, quando se criou a conta escola, a diretora da época, ela simplesmente não sabia o que fazer. E por ter aquele referencial que eu já citei aqui, ela estava acostumada àquelas práticas. Então veio um depósito para a escola usar em material pedagógico e era para ter consultado a equipe docente do que fazer com aquele material, com aquela verba para ser gasta com material pedagógico. O que ela fez? Ela disse para mim o seguinte: não diga para elas, as professoras, o que eu vou fazer. Ela me proibiu de dizer. Eu era o professor auxiliar do projeto pedagógico naquele ano de 2001. Eu ia fazer o quê? Eu estava no estágio probatório. Eu era inexperiente. Eu ia desobedecer. Eu ia contar. Eu fiquei com muita raiva. Isso eu lembro. Ainda mais porque ela me proibiu de falar. E o que ela estava fazendo era desvio de verba. Era ilegal. Ela pegou esse dinheiro e usou
o que era para ser destinado para material pedagógico, ela usou para fazer reforma das duas salas, a sala da diretora e a sala da vice-diretora. Então, ela queria quebrar a parede para fazer uma sala só, entre onde ficava a diretora e as vice-diretoras. Então, o dinheiro foi gasto na reforma predial da sala, da direção e da vice-diretora. Quando a diretora concursada pelo concurso de 2000 tomou posse, ela usou o dinheiro para fazer exatamente o contrário. Ela mandou reconstruir aquilo que a outra mandou quebrar. Então, quer dizer, pelo amor de Deus, isso é política pública. O dinheiro público foi usado para fazer e o dinheiro público foi usado para desfazer. Assim, por quê? Capricho pessoal. Então, assim, não se sabia como gerir democraticamente as próprias finanças. Mas democracia é um aprendizado que se aprende fazendo. Esse país não sabia, ainda hoje, não sabe como viver democraticamente. E as escolas começaram a aprender. Esse é um longo aprendizado que ainda está em curso, mas com o processo de golpe de Estado, querendo que se volte tudo a ser como era, tudo decidido de cima para baixo, até com os militares voltando ao poder, até com o Ministério da Educação sendo ocupado por um pastor presbiteriano e que nomeava representantes pastores da Assembleia de Deus que negociavam com as prefeituras as verbas públicas federais, mas com a comissão para os pastores da Assembleia de Deus em barras de ouro. Quer dizer, meu Deus, o que é isso, né? Mas eu me lembro que não existia isso, nem a prática do projeto pedagógico feita pela própria comunidade escolar, nem a prática de como gerir as finanças locais, porque não existia o conceito de conta escola. Isso foi uma criação posterior e que foi benéfica para a escola, não é? Mas que é preciso, porque depois vieram as normas, tem uma caderneta com como se administra a conta escola. E houve gestão aqui que a gente, no conselho de escola, a comunidade escolar, o conselho de escola, estabelecia as prioridades. O que a escola queria fazer como prioritário, em ordem de prioridade, com o dinheiro da conta escola. Então, nós compramos, por exemplo, televisões, nós mandamos fazer uma porção de coisas que eram importantes para a melhoria da qualidade do ensino, através do conselho de escola, que elencava as prioridades, como gastar de modo racional o dinheiro da conta escola, em prol da comunidade escolar. Uma outra coisa que eu quero registrar aqui é as condições de trabalho. Quando eu comecei a dar aula 22 anos atrás, não havia a lousa como ela é hoje, que também essa lousa, como ela ainda existe, e na verdade ela tem que desaparecer, porque agora a gente está com outro tipo de escola, com a lousa eletrônica, e a lousa verde, ela atrapalha, porque não dá para ver as imagens corretamente, porque o verde atrapalha. É necessário algo branco e não verde. Mas, quando eu comecei aqui, não havia uma lousa pintada na parede, era tinta. Com o passar do tempo, ela ficava esburacada. Então, as lousas eram esburacadas. Eu não tinha livro didático de história, eu só tinha lousa. E a lousa era esburacada. Então, quer dizer, para escrever uma frase, eu tinha que pular o buraco para escrever o fim da frase.
e não havia ventiladores. Assim, no verão e nos dias quentes era insuportável dar aulas. As condições de trabalho eram precárias. Os próprios ventiladores foram comprados com o dinheiro da conta escola e porque o conselho de escola elencou como prioritário. Então, quem não sabe, que são as novas levas de professores que foram chegando, eles já encontraram aquilo achando que era um dado da natureza, né? Quando foi uma construção histórica. E foi muito difícil, porque você dar aula para as crianças como eram, né? Que cheiravam cocaína, com 12 anos, na sala de aula, sem ventilador, no inferno climático, que era insuportável. Um professor conseguir dar aula assim, um barulho infernal, com a falta de projeto pedagógico, não existia, e com um salário que o salário do professor era menor do que o das mães dos alunos que eram faxineiros. Era assim. Então, tudo isso foi reconstruído democraticamente, até mesmo por causa das leis que foram criadas, como a conta escola, como a construção pedagógica do projeto pedagógico, uma construção coletiva. Não era coisa assim de gabinete que ninguém via. Hoje está online. Todo professor tem acesso ao projeto pedagógico da escola, mas foi luta, porque mesmo depois do primeiro concurso para orientadora pedagógica, a orientadora pedagógica que também pegou o bonde andando, ela já existia um projeto pedagógico, já havia a prática de construir pedagogicamente no início do ano, mas ficava guardado na gaveta dela, ela não mostrava para ninguém, ou tirava xerox e deixava aqui na sala dos professores, mas ficava muito difícil, porque não podia tirar da sala dos professores, e eu sempre reivindicava, eu preciso ter uma cópia do projeto pedagógico comigo, para eu saber, afinal, que escola é essa, o que é que nós estamos ensinando como escola. Também não havia as diretrizes curriculares para o ensino de história. A construção das diretrizes curriculares de história já foi no governo Hélio. Eu participei dessa elaboração. Então, é uma longa trajetória de construção democrática em todos os sentidos, né? Então, assim, 22 anos depois, o que eu sinto é que hoje nós conseguimos ensinar mais e melhor, com melhores condições de trabalho. Só que em nenhum momento eu estou dizendo que é o ideal, que nós atingimos a meta do que deveria, do que pode ser a educação pública no Brasil. Não, há muito a ser trilhado, mas já caminhamos bastante. Uma das coisas que eu gostei muito foi que agora a gente está podendo usar a lousa eletrônica. Nós estamos já na terceira década do século XXI e não tem como continuar dando aulas como se estivéssemos no século XIX. Isso eu já escrevia no meu site Semeando História. Eu achava inadmissível. Eu estou no fim de carreira, mas eu espero que novas maneiras de ensinar, novos materiais didáticos, novas relações entre alunos e educadores sejam construídas, inventadas. E tem um detalhe, a comunidade vizinha, boa parte dela passou pela escola, e os pais dos alunos de hoje, que foram, muitos deles, meus alunos, eles já têm um nível de escolaridade maior do que os pais dos alunos que eu dei aula 22 anos atrás. Porque os pais dos alunos que eu dava aula 22 anos atrás, a maioria deles era analfabeto. E poucos deles tinham primário completo. A maioria não tinha nível de escolaridade muito avançada, não. Hoje,
essa situação melhorou. Pelo menos é possível dizer que grande parte das mães, pelo menos, tem ensino fundamental. Isso também já cria uma outra situação de sala de aula, não é? Ainda há muito o que fazer, mas já se conseguiu muita coisa.